do Senhor Jesus, amém? Como que vocês estão? Espero que estejam bem, porque Jesus é a nossa força. O apóstolo Paulo fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por quê? É porque a nossa força, ela vem de Jesus, ela vem do Senhor, amém? Vamos continuar aqui a nossa leitura do livro de Provérbios, e agora nós vamos ler juntos Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem por onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Mas os que planejam o bem encontram o amor e fidelidade. Vou ler de novo, versículo 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ele se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Amém? A Bíblia fala que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. O apóstolo Paulo pregava e os bereanos iam lá nas Escrituras Sagradas para examinarem, para estudarem cuidadosamente, para ver se o que o apóstolo Paulo estava pregando, ensinando, estava de acordo com as Escrituras Sagradas. Nós também devemos ser que nem os bereanos.
Devemos examinar, estudar cuidadosamente as Escrituras Sagradas. É nela que temos a vida eterna. É nela que encontramos a vida. Jesus, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por meio da fé em Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Por meio de Jesus, nós temos a redenção das nossas almas. Somos justificados diante de Deus. É somente pela fé em Jesus. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Os que creem na Bíblia, os que creem de fato na palavra de Deus, sabem que as orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus. É para os que creem. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. Quando eu e você fechar nossos olhos, quando eu e você nós morremos, porque passamos pela primeira morte, né? Nós vamos estar diante de uma eternidade. Os que viveram para a glória de Jesus, para a glória de Deus, crerem em seu nome e de fato viveram uma vida de renúncia, estarão com o Senhor para sempre. Mas os que rejeitaram Jesus, os que não reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário, não reconheceram e não receberam como o único Senhor e suficiente, Senhor e Salvador suficiente em suas vidas, pagarão pelos seus pecados no inferno. Nós pecamos contra o Deus eterno. Há condenação eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os nossos pais pecaram. E nós também pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Se por meio de Adão nós morremos, por meio de Jesus nós vivemos. Por meio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, nós temos vida, vida eterna. Nós estamos aqui lendo o livro de Provérbios, que é o livro dos conselhos. 31 provérbios. Se o mês tem 31 dias, então é um provérbios por dia para nós lermos, revermos, examinarmos, estudarmos e colocarmos em prática. Porque Tiago me fala: não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejam praticantes. Pois quem ouve a palavra de Deus e não coloca em prática engana a si mesmo. Jesus me fala: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. É obedecer. Quem ama Jesus obedece. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele não obedece. Não adianta conhecer. Não adianta ter a Bíblia inteira aqui na sua mente se você não coloca em prática. É religiosidade. É religiosidade. Crer é obedecer. Quem crê de fato quer agradar o Senhor. Quem crê de fato quer viver uma vida que agrada e é para a glória de Deus. Nós somos sacrifícios vivos para a glória de Jesus. Pecamos, porque nós herdamos, nós temos a natureza pecaminosa dos nossos pais, Adão e Eva. Ao mesmo tempo que nós nos santificamos dia após dia para a glória de Deus, porque o Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos pecar? Vamos, somos humanos. Mas o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. A glorificação do nosso corpo. Nós seremos os corpos glorificados somente por meio da volta de Jesus. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos buscar. Amém? Aqui em Provérbios capítulo 14, que nós acabamos de ler, aqui fala também qual que é o procedimento do homem bom e homem mau, né? Quando fala homem, é homem e mulher, né? É o ser humano. Qual que é o procedimento do bom e o mau? Do justo e do ímpio? Qual que é a diferença entre o justo e o ímpio? O justo, que foi justificado por meio de Jesus pela fé nele, vive para agradar o Senhor. Se desvia do mal. A Bíblia fala de Jó.
Jó era um homem íntegro e correto e se desviava do mal. Esse é o justo. E o ímpio? O ímpio se corre, não. Se corre, essa foi boa. O ímpio corre para fazer o mal. A Bíblia fala que tem pessoas que, se não fazerem o mal, não conseguem dormir. Tem uns que já colocam a cabeça no travesseiro para planejar maldades. Esse é o ímpio. O Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. De Gênesis Apocalipse, Deus quer arrependimento. O verdadeiro arrependimento é reconhecer os pecados, as maldades, confessá-los a Deus, abandonando o pecado, a maldade, a iniquidade e se voltando para o único e verdadeiro Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Deus, o Criador, deixou apenas um caminho, o caminho que nos leva a Ele. É seu Filho amado, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Somente por meio dele temos o perdão dos nossos pecados. Pela fé nele tem que haver arrependimento. Não é remorso. Porque as nossas escolhas, o que nós plantarmos, nós vamos colher. Tem gente que, quando vem a consequência, fala que se arrependeu e volta a fazer novamente. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque as consequências vão vir, porque o que plantamos, nós vamos colher. O que plantarmos, nós vamos colher. Aí vem a consequência, a pessoa falta arrependido, mas volta a fazer de novo. Volta a repetir o mesmo erro. Mas aqueles que se arrependem, não é remorso. Remorso, a pessoa volta a fazer de novo. Fala que arrependeu, não arrependeu nada, tem as lágrimas do crocodilo. Porque vem a consequência, porque vem mesmo. O que eu e você plantar, nós vamos colher. Mas o verdadeiro arrependimento é olhar para nós mesmos, é reconhecer os nossos pecados, é nos voltarmos para o único e verdadeiro Deus por meio de Jesus Cristo, confessando a Ele os nossos pecados, reconhecendo nossos erros, abandonando-os e vivendo uma vida que glorifica o nome de Jesus Cristo. Amém? O cristão anda na contramão do mundo. Se o mundo anda em imoralidade sexual, o verdadeiro cristão anda em santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não há pregação como essas. Não prego mais a Bíblia. Prego outras coisas. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas não suportarão ouvir essa doutrina. Aí escolherão mestres, né? Para falar aquilo que agrada os seus ouvidos, para falar aquilo que agrada o coração. Deus não quer isso, Deus quer arrependimento, santidade, joelho no chão. Um coração quebrantado, um coração sincero, diante do Senhor, Jesus não será desprezado. Aí os falsos profetas, os falsos, né? Profetas, pastores, vivem no luxo porque tem pessoas que os bancam porque pregam aquilo que eles querem ouvir. A Bíblia fala, né? Quem prega o evangelho, viva do evangelho. Mas eles confundem com o luxo. Eles querem viver no luxo porque são ministros do evangelho. Eles não olham, né, por vir. O apóstolo Paulo vivia uma vida simples, ajudava quem precisava, se preocupava de fato com os irmãos. É isso que é ser cristão. Vamos voltar para a Bíblia? Nós somos humanos. Nós erramos, sim. Mas vamos voltar para os ensinamentos como a igreja primitiva começou. A Bíblia fala que não havia nenhum necessitado entre eles, porque tinha amor, união, compaixão, unidade, que traz a bênção do Senhor. Que traz a bênção do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém?